Olá, estudantes! Eu sou o professor Expedito, professor de matemática, e hoje nós vamos estar falando de triângulos 3, né? A nossa terceira aula de triângulos. Então eu peço que, se você não assistiu a primeira aula, que você assista a primeira aula, tá certo? E hoje nós estamos na semana 3 do PET 3, tá ok? E a nossa habilidade é resolver problemas que envolvam as relações métricas no triângulo retângulo, né? Continua sendo a nossa mesma habilidade aí, é o que você tem que aprender até o final da aula. Então vamos lá. Calcule o valor da altura na figura abaixo. Então vou calcular a altura, que é esse pedaço aqui do A até H, né? Sabendo que o A tem 90 graus, então é um triângulo retângulo. Isso daqui é para garantir que seja um triângulo retângulo. BC mede 20, então de B até C, esse pedaço aqui todo, deixa eu ligar a caneta só um momentinho. Esse pedaço aqui, BC, vale 20 centímetros. E H é o ponto médio, então eu sei que nesse lugar aqui está dividindo, né, na metade. Então o que quer dizer isso? Que de H até B tem 10 centímetros e que de H até C também tem 10 centímetros, né? E o que a gente quer calcular é exatamente esse pedaço aqui, ó. Então esse pedacinho aqui, ó, é o que a gente quer calcular. Então vamos fazer o nosso exercício aí. Já tem ideia como é que a gente faz? Lembrou aí da teoria? Já sabe o que você tem que usar, que fórmula que você vai usar? Se você está com um pouquinho de dúvida, volta, como eu disse lá na primeira aula, porque aqui já não era para você ter dúvida mais, ok? Então vamos lá. Vamos começar, ó. Então qual fórmula que eu vou usar? Se eu quero achar o H e eu tenho 10 centímetros e tenho 10 centímetros, é sinal que eu tenho o M e o N, né? Respectivamente MN ou M e M, tanto faz, como eu já disse. E isso vai ser igual à altura ao quadrado. Então vamos lá. Quem que é o M? É exatamente esse pedaço aqui, né? Daqui até aqui, do C até o H, 10. Quem que é o pedaço do H até o B, que é o N? 10 também. E o meu H2, então vou ter 10 vezes 10 é igual a H2. 10 vezes 10, 100, é igual a H2. Então se está elevado a 2, o contrário de elevado a 2 é raiz. Então H é igual a raiz de 100. E aí eu tenho várias maneiras de estar pensando nessa resposta. E aí é que é importante você saber pensar nessa resposta. Então o que é o 100? Eu posso pensar da seguinte forma: 10 elevado a 2 dentro da raiz, porque 10 vezes 10 é 10 elevado a 2. E aqui, por simplificação, eu posso simplificar aqui a raiz, então eu sei que a resposta é 10, né? O radical, com esse 2 aqui eu simplifico, então eu tenho 10. Essa é uma maneira de você estar pensando a resposta. Mas outra maneira é você falar, ah, mas eu não sei fazer isso, não estou entendendo isso. Isso é muito difícil. Então você vai fatorar o 100. Lembrando que a gente tem que fatorar, não é? Não tem mágica. Então 100, eu vou dividir por 2, sempre que possível por 2. Se não der por 3, se não der por 5 e assim por diante. Então vamos lá. 100 dividido por 2, 50. 50 também é par. Então dá para dividir por 2. 50 dividido por 2, 25. Só você pensar em dinheiro que no instantinho a conta sai. Agora 25 não é par, então não dá para dividir por 2. Por 3 eu tenho que somar e dá para dividir por 3. Por exemplo, 2 mais 5, 7. 7 não dá para dividir por 3, então não pode. Então eu vou para 5. Opa, termina em 5. E se termina em 5, dá para dividir por 5. Então eu vou colocar 5. 25 dividido por 5, 5. E por fim, 5 dividido por 5 dá 1. Então veja, cada dois números que repete, eu vou tirar ele, vamos dizer assim, da raiz. Então aqui sai um 2, eu vou colocar assim. E aqui, como eu tenho 2, 5, vai sair um 5. E aí eu multiplico esses dois números. Então 2 vezes 5, 10 é o que vai sair da raiz. Então eu vou tirar a raiz, ó. Então raiz de 100 é 10. Dá um pouquinho mais de trabalho do que o outro método que eu fiz, mas é um método que você pode usar para fazer todas as raízes, tá ok? Então vamos lá. Vamos para o próximo exercício. Calcule a medida BC. Então vamos ver quem que é BC. Ó. BC, de novo, é essa daqui. Ó. Ele quer que calcula essa medida agora. Não é mais o H, não.
na figura abaixo, sabendo que o ângulo A é de 90 graus, aquilo que eu já falei, ele vai colocar que é 90 graus para você ter certeza que é um triângulo retângulo, tá bem? O H vale 15, então agora ele está falando que esse pedacinho aqui vale 15 e que H é ponto médio de novo. Toda hora que ele fala ponto médio, significa que ele está dividindo, né, igualmente. Esse pedaço de HTB é do mesmo tamanho, tem a mesma medida que o tamanho de H até C. Então ele está falando que esses dois lados aqui, ó, têm o mesmo tamanho, eles são iguais agora. E como você já viu o exercício anterior, mesmo que você não tenha lembrando a teoria, você já sabe o que eu vou fazer, não sabe? Pensou aí? Que fórmula que eu vou usar? Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou só chegar e chutar um número? Não, né? Então vamos lá. Vamos fazer, ó, a mesma fórmula, né? M vezes N é igual a H2. Lembrando que o M, nesse caso, é igual ao N. Então, por quê? Porque ele falou que o H é o ponto médio, né? Está dividindo os dois no meio. Então, esse tamanho é do mesmo tamanho desse, tá certo? É a mesma medida. Então, vamos lá, ó. M vezes N, eu sei que esse lado vezes esse, é igual a 15 elevado a 2. Só que, como eu disse, os dois tamanhos são iguais, então se são iguais eu posso usar a mesma letra. E aí tanto faz. Você pode colocar M elevado a 2 ou N elevado a 2. Tanto faz as duas, a letra aqui não importa. Você vai escolher uma das duas, porque elas são iguais, e vai colocar aqui. E aqui no caso, como eu coloquei M elevado a 2 e 15 elevado a 2. E nesse caso, eu posso simplificar o expoente aqui, ó, não é? Porque o expoente é o mesmo, então a base tem que ser a mesma para dar o mesmo valor. Então M é igual a 15. E, consequentemente, se o M é 15 e o N é igual, então o N também vai ser 15. Então você pode ver que esse exercício é bem mais simples, né, do que o outro. Não convém, tá, você fazer 15 elevado a 2, não convém você fazer 15 vezes 15 para depois tirar a raiz. Não faz sentido isso. É preferível você simplificar e achar os 15 centímetros. Mas a pergunta não é quanto que vale M, nem quanto que vale N, tá ok? É quanto que vale, qual que é o valor de B até C. Então, a gente sempre tem que estar voltando na pergunta do exercício, porque senão você para o exercício aqui, ó. E aí, logicamente, né, um professor de matemática vai te dar errado, porque ele não pediu isso. Ele pediu para você calcular o tamanho de B até C. E veja, como é que eu acho o tamanho de B até C? Somando, né, o pedaço que vai daqui até aqui, mais o pedaço que vai dali até aqui, que no caso é 15. Então, 15 mais 15, 30 centímetros, né? Você pode até colocar, não é, que BC, por exemplo, se você quiser escrever melhorzinho, você pode colocar que BC é igual a M mais N, então de B até C é igual a 15 mais 15, e BC vai ser 30 centímetros, tá certo? Espero que você tenha entendido e principalmente que você esteja atento ao que está perguntando, tá certo? É muito importante num problema a gente estar atento ao que está perguntando, porque senão a gente faz a conta e não responde o que está sendo perguntado, tá bem? Então, sempre que você fizer um exercício, achar que terminou, você volta na pergunta e olha, será que eu respondi o que está me perguntando? Porque nem sempre, igual eu falei, às vezes você acha o M e o N e esquece de responder. Então, quer dizer, você deixa de fazer a parte mais fácil e aí você ganha só metade do exercício, vamos dizer assim, né? Ou às vezes até completamente errado, porque você não respondeu, né? O que está sendo perguntado, você não respondeu. Então, é necessário que você sempre, quando fizer um exercício, você volte na pergunta para ver se está respondido o que está sendo perguntado. Bacana? Vamos para o próximo. Calcule a medida AB na figura abaixo, sabendo que A é de 90, e agora você já sabe por que eu escrevi isso toda hora, que é para você saber que isso aqui é um triângulo retângulo, senão não vai ser.
BC 40 centímetros, então ele vai estar me falando que de B até C tem 40 centímetros, ok? E que H é ponto médio de BC. Então, de novo, ele está falando que o H aqui está dividindo em duas partes iguais, então significa que de B até H é 20 centímetros e de H até C também é 20 centímetros, tá certo? Ele está falando isso aí. E aí? Ele quer a medida de A até B. Então, o que eu tenho que responder é isso aqui, ó. Eu tenho esses dois lados, aqui é 20, aqui é 20. E ele quer saber, né? Eu sei tudo também, sei que tudo é 40. E ele quer saber esse pedacinho aqui, ó, de A até B. Tá vendo? É sempre importante a gente colorir, desenhar, escrever o que está falando, para a gente depois pensar o que, é que a gente vai fazer, tá certo? É muito importante isso. Não é ir fazendo conta, olhar número, fazer conta, isso não adianta. Então, o que, que eu posso fazer aqui? Que fórmula que eu tenho? O que, que eu posso usar aqui? O que, que eu sei que eu posso usar? Lembrou? Muito bem, espero que você tenha lembrado aí a fórmula direitinho. Vamos lá. Então, ó, a fórmula que você vai usar é A vezes N é igual a C2. O que quer dizer isso? B até C, isso é o A. O N é de B até H, então de B até H é o N. E o C2? O C é A até B, isso daqui que é C. Então, agora, nós já temos esses valores? Temos esses valores, né? Eu sei que o A é 40, né? O A aqui, ó, de B até C é 40. Eu sei que de B até H é 20, lembrou? Ó, de B até H, que é o N, é 20, então o N é 20, né? E o que, que eu quero achar? Eu quero achar exatamente a medida de A até B. Então, vamos começar as contas. A, 40, N, 20, AB, C elevado a 2. E agora, eu vou fazer essa conta. 40 vezes 20, 800. Bom, isso dá para fazer de cabeça. 4 vezes 2, 8. 0 é só completar. A gente não faz conta com zero, a gente só completa. Então, tem 2 zeros, eu coloco 2 zeros. Então, 800. Então, de novo, lembrando lá como é que a gente faz a conta. 4 vezes 2, 8. Tem 2 zeros, eu coloco 2 zeros. Então, 800. 40 vezes 20, 800. Tá bem? Dentro da raiz, o contrário de elevar é o radical. Então, raiz de 800. E como que eu faço raiz de 800? Aquele mesmo processo. Eu vou dividir por 2, por 2, por 2, por 3, por 4, até eu conseguir fazer. Então, vamos fazer aqui no canto aqui, 800, né? Vamos fazer a fatoração de 800. Por 2 dá 400, por 2, 200, por 2, 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. E aí, de novo, cada 2, né, números iguais, vai sair 1 da raiz. Então, aqui, ó, esses 2 vai tirar um 2. Esses 2, 2 vai tirar outro 2. Aqui não tem mais 2, 2 não, só tem 1. Então, deixa ele quietinho ali. Ah, tem 2, 5. Esses 2, 5, vai sair um 5. Então, eu vou multiplicar, ó, esses números que saíram. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, saiu da raiz 20. Mas quem que não conseguiu sair? Vamos dizer assim, quem não tinha um irmãozinho? Quem não tinha um irmãozinho, esse 2 aqui, ó. Então, esse 2 aí continua lá dentro da raiz. Ele não tinha irmãozinho para sair, então ele ficou preso lá, ó. Raiz de 2. Tá vendo? Ó? Então, saiu 2 vezes 2 vezes 5, saíram 20, e esse 2 ficou lá dentro da raiz. Aí, Expedito, se tivesse um número 3 ali, aí você ia fazer 2 vezes 3 e ia colocar aqui 6, mas não tem 3, né? Só tem um 2, então é 2, tá ok? Então, 20 raiz de 2. E aí, na hora que você faz essa conta, você vai multiplicar aqui por 1,4, 20 vezes 1,4, aproximadamente, 28,3. Então, a medida de A até B é 28,3 centímetros aproximadamente.
tá certo? Só beber uma aguinha aqui que a garganta está doendo. Agora, vamos para um exemplo mais prático, né? Onde que você usa essas contas, por exemplo? Não é? Onde que você usa, por exemplo, é na construção de telhado, na construção de pontes, na construção de viadutos. É muito usado para poder saber as distâncias, para saber quantos metros, né, de madeira você vai comprar, por exemplo, qual que é o tamanho da madeira que você vai comprar para o telhado, qual o tamanho, por exemplo, da viga de metal que você vai comprar para uma ponte, né, quando é feita com esse tipo de estrutura. Então, sempre nós vamos ter aí aplicações do que a gente está aprendendo, tá certo? É muito útil na vida aí dos engenheiros, na vida de várias pessoas. Isso é muito útil a gente estar sabendo essa medida. Topógrafos, por exemplo, vai medir a altura de montanhas, a altura de larguras de rio, tudo é mais ou menos usando essas relações. Então vamos fazer o exercício. Ó. Calcula a medida de A até B, na figura abaixo, sabendo que o ângulo A é de 90, então já coloquei que é 90, BC, de B até C eu também tenho, que é 8, e H está bem no meio. Como sempre, o H aqui vai estar no meio. Isso é muito comum de acontecer, né? Sempre o H está no meio, dividindo o telhado ali em partes iguais. Às vezes não, às vezes tem um telhado que é um pouquinho mais, tem mais caída para um lado, menos caída para o outro. Isso pode acontecer sim na casa, tá? Mas, normalmente, essa viga de sustentação aqui, ó, esse pilar de sustentação, ele vai estar no meio. Então vai dividir realmente o telhado ali no meio da casa. O desenho aqui é simples, mas dá para você entender. Então o que eu tenho? Eu quero o AB e eu tenho BC e sei que o H está no meio. Lembraram qual fórmula aí? Nós acabamos de ver exatamente esse exercício anteriormente. Lembra? Só que eu fiz só no triângulo. Eu não coloquei na parte prática da vida. Agora eu estou colocando na parte prática. Então vamos fazer aí o exercício. Então, olha lá, ó. A vezes N é igual a C2, não é? O A vezes o N vai me dar o C2 aqui, que é o que eu quero, que é o AB. Tá vendo? Ó? Vai me dar aquela distância. Então, eu vou achar a distância, eu vou achar o tamanho que eu tenho que comprar de madeira para fazer esse telhado. Tá vendo? Então, ó, o meu A é 8. O que quer dizer isso? Que de B até C mede 8 metros. Então, uma casa aí que tem 8 metros de frente, né? O telhado vai ter 8 metros, geralmente é maior. Mas aqui nós vamos fazer com 8 que fica fácil. De B até H, então, como é a metade, tem 4 metros, né? Porque esse pilar de sustentação está bem no meio. Então, esse pedaço aqui de madeira vai ter 4 metros, a metade do 8. E eu quero achar lá o AB. Então, eu já sei que 8 vezes 4 é igual a esse pedaço elevado a 2, que é o C2 lá, ó. 8 vezes 4, 32. E aí você já sabe, eu vou fatorar o 32 e vai me dar 4, vai sair 4 e vai ficar 2. Então, vamos fazer aqui rapidinho, só para você lembrar. Por 2 dá 16, 8, 4, 2, 1. Tá vendo, ó? Esses 2 sai um 2, esses 2 sai um 2, e esse aqui, ó, não tem irmãozinho. Aquilo que eu falei, ó, 2 vezes 2, 4, que é o que sai, e esse daqui que não tem irmãozinho fica lá dentro da raiz. Então, 4 raiz de 2, ok? E que isso vai me dar aproximadamente 5,66. Então, essa madeira aqui, ó, se eu fosse comprar essa madeira, eu saberia que eu tinha que comprar uma madeira de 5 metros e 66 centímetros, quase 6 metros, tá ok? Então é uma madeira bem grande, uma madeira enorme aí. Mas é isso mesmo, né? O telhado é grande, então precisa de uma madeira bem grande, tá bem? E voltando aí na nossa questão do telhado, eu quero de A até H, justamente agora eu vou calcular esse daqui, ó. Eu vou calcular esse pedaço. Lembrando que eu acabei de fazer a conta desse daqui, tá certo? Então, como eu já fiz isso aí, eu vou fazer a conta, ó. Então, AH é igual a BC, o meu A é 8, o meu B é igual ao meu C, que é
esse daqui é 4 raiz de 2, né? Esse lado é igual a esse, que eu já sei, né? Porque se é de um lado é igual ao outro. Então eu vou usar a conta e vou chegar à conclusão de que H é 4 metros. Então essa altura aqui, ó, ela tem 4 metros, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço para você.